Alguém disse da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou para ser juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado. Amém? Pronto? Ele disse: Cuidado. Fiquem sobre aviso. Talvez a minha tradução seja um pouco diferente, porque eu estou na NVI, tá? Fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem, presta atenção, não consiste na quantidade de seus bens. Jesus fala, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito. Bem, ele pensou consigo mesmo, o que eu de fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Direi a mim mesmo, ou em algumas traduções, a minha alma. Você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos, descansa, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, em algumas traduções, louco. Esta noite a sua vida será exigida, ou será cobrada em algumas traduções. Então, quem ficará com o que você preparou? E assim acontece com aquele que guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas vidas, o quanto há de comer, nem com seus próprios corpos com o que há de vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida e do que o corpo, e mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Olha que coisa forte. Visto que vocês não podem nem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com toda a restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, não tecem, contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em seu todo esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer e o que de beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe o que vocês precisam dela. Pois busquem o reino de Deus, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi o agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm, deem esmola, façam para vocês bolsas que não se gaste com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde um ladrão algum chega perto e nem traça nenhuma corrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Estejam prontos para servir, conserve acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o Senhor voltar de um banquete de um casamento. Olha aí. Para que quando ele chegar e bater, possa abrir a porta imediatamente. Vou repetir esse último versículo. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o Senhor voltar de um casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir imediatamente. Amém? Até aí. Maravilha, Deus. Eterno Deus, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Fala profundamente em nossos corações, Senhor. Precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem,
Seu Deus, para nos falar, não aquilo que queremos ouvir, mas ouvir a Tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável sempre, Pai. Por isso, me coloco como Teu menino de recado nesta noite, que todo eu diminua e que o Senhor cresça, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Queridos, desde o Salmo 49, a Bíblia já trata de riqueza sem propósito. Ou seja, a Bíblia nos alerta que a riqueza que nós temos, e eu falo riqueza não só espiritual, mas riqueza material, é uma dádiva de Deus. É aquilo que Deus deu para mim e para você. E a Bíblia diz, desde o Salmo 49, que riqueza nesta terra sem propósito não adianta de nada. Né? Olha o que diz Eclesiastes 5,10, diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, pois quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso, a Bíblia que diz, isso também não faz sentido. Veja só que a Bíblia nos alerta que a riqueza sem propósito na vida de um ser humano não tem sentido. O próprio apóstolo Paulo fala da importância de um trabalho. Ele diz em 2 Tessalonicenses 3, versículo 8, ele diz assim, não comemos coisa alguma à custa de ninguém, pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga de dia e de noite, para que não sejamos pesados a nenhum de vocês. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos trabalhar para que a gente não seja pesado para os outros. Mas o apóstolo Paulo também fala sobre o trabalho em Efésios 4, 28, quando ele diz assim, eu acho engraçado essa parte que ele diz assim, quem furtava, não furte mais não, trabalhe. E ele diz, fazendo algo útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Então veja só, a parábola do rico insensato nos traz uma preciosidade nesta noite. O apóstolo Paulo ele diz que nosso trabalho ele é fruto para que a gente não seja pesado para outra pessoa e também é fruto, né, para que a gente possa estar ajudando ao necessitado. E Jesus está ministrando a uma multidão e de repente Jesus é interrompido por um homem, ele diz assim, Senhor, fala meu irmão, né, para dividir a herança que ele tem comigo. Interessante que talvez aquele homem reconheceu o Jesus como rabi, como mestre, né? E a gente vê a palavra rabi aqui de hebraico como mestre, quando a gente vê na tradução da Septuaginta em grego, né, ele traz essa palavra em rabi, ele diz mestre, talvez com um propósito de julgar causas perante a lei, né? Ou seja, os fariseus eles tinham muito essa função naquela época. Então as pessoas vinham até o fariseu, que era conhecedor da lei, os escribas, que eram conhecedores da lei, e eles vinham muitas vezes para julgar as suas causas decorrente à lei. E nós sabemos que a repartição da herança de um pai sempre dá para o primogênito, que reparte para outros irmãos, enfim. E esse homem chega até Jesus e diz, Jesus, é como se ele tivesse, né, denunciando o irmão, dizendo, Jesus, olha, meu irmão não quer partir comigo, então diz a ele, ou seja, fala a ele a lei, né, fala a ele que é para ele fazer. Interessante que Jesus, ele dá uma resposta até ríspida, né? Ele diz, quem me colocou como juiz de vocês? E o interessante é que Jesus começa dizendo assim, e ele dispara a afirmação e diz, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu acho interessante a didática da pedagogia de Jesus, que por muitas vezes ele começa a explicar algo dizendo quando não é. Então ele diz assim, o reino de Deus não é deste mundo, então o reino de Deus é comparado a aí, um grão de mostarda, aí vem as grandes parábolas, ele está dizendo o seguinte, olha, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. Interessante que a maioria das pessoas hoje,
é movida por uma disposição de ganhar não apenas o seu sustento, mas de construir uma vida material que seja confortável, que tenha os seus horizontes ampliados, que muitas vezes conquistas financeiras. Né? Pastor, isso é errado? De forma nenhuma. Mas interessante, quantos aqui já viram uma pessoa julgar a outra passando com um carro assim, do ano, um carro bom, importado, e dizer assim, o irmão está bem. Não é verdade? O irmão está bem, ou então julgam quando o irmão não tem, está andando com um carrinho mais, né, parecido com o Joãozinho lá. E dizer assim, o irmão estava na prova financeira. E por muitas vezes correlacionam os bens do irmão por uma bênção de Deus e a falta de um bem do irmão por uma maldição, uma prova e circunstâncias de Deus. É assim ou não é? Eu estou falando mentira? É assim ou não é? Por muitas vezes temos a tendência de julgar essa postura. Por quê? Porque nós somos educados a prosperar, produzir, prosperar e guardar algo para uma vida futura. Né? Para anos, ou seja, eu vou trabalhar alguns anos, ter uma vida confortável para poder, quem sabe, desfrutar a minha aposentadoria. É assim ou não é? Mas interessante que a Bíblia diz que a contramão da vida, ou seja, a vida de um homem não consiste nisso. E por muitas vezes vai na contramão daquilo que nós exercemos como seres humanos. E olha que interessante, Jesus começa a dizer que não consiste a vida na abundância de bens, o homem que possui. E quando ele termina dizendo isso, ele diz, é loucura andar por este caminho. Assim, quem junta, isso é a palavra de Jesus, tesouros na terra, não é rico para com Deus. Jesus mostra, de fato, que a vida consiste em sermos ricos para com Deus. E esse conceito de riqueza espiritual, de riqueza com Deus, que precisamos, obviamente, entender na palavra de Deus. Olha que interessante, em primeiro lugar, estamos enxergando dois níveis de riquezas. A riqueza espiritual e a riqueza material. Entenda uma coisa, a riqueza natural, terrena, material, né, são as riquezas que nós adquirimos aqui na terra. E as riquezas espirituais são aquelas que nós adquirimos também aqui na terra, mas que são projetadas no céu. O interessante é que nós não devemos ter apenas as riquezas terrenas, mas devemos também ter as riquezas sobrenaturais da glória. O interessante é que almejamos muitas riquezas da terra, mas e as riquezas do céu? E Jesus está nos orientando e dizendo, ei, é loucura você viver somente almejando as riquezas da terra. Porque a traça corrói, o ladrão vem e rouba. Olha o que diz a Bíblia, interessante, a Bíblia relata povo de Deus, de riquezas terrenas e espirituais diferentes. Em Apocalipse 2:9 diz, a igreja de Esmirna, eu conheço a tua pobreza. E está falando de pobreza de bem material. Mas ele diz, mas tu és rico espiritualmente. Veja só o que diz em Apocalipse 3:17, diz a carta de Laodiceia, e diz, tu afirmas que é rico, abastado, e não tem necessidade de coisa alguma, mas eu te digo, tu és pobre e miserável. Ou seja, está falando de povo de Deus, igreja de Deus. As duas riquezas são bíblicas, as duas riquezas estão na Bíblia, mas você focar a sua vida somente na riqueza material é loucura. Vocês reconhecem uma riqueza natural, mas não possuem o plano espiritual. É isso que Deus está dizendo a Laodiceia. Também precisamos entender que o Senhor Jesus está sinalizando que não basta a riqueza somente natural, mas nós precisamos conquistar, contudo, a riqueza espiritual. E nós conquistamos aqui na terra.
O interessante é que é este momento de vida que você conquista as riquezas sobrenaturais. O interessante é que nós temos a alusão também de pensar uma coisa errônea. Achar que quem é pobre na terra é rico nos céus. E quem é rico na terra é pobre nos céus. Talvez você diga assim, pastor, mas e o jovem rico? Jesus disse, venda tudo que tem. Ei, calma aí, peraí, calma. O jovem rico, ele tinha amor ao dinheiro. É diferente. Porque se toda pessoa que fosse pobre, ou seja, que não tivesse uma condição financeira, automaticamente ela já estaria salva, remida, lavada e restituída e totalmente rica nos céus. E a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que é através do sangue de Jesus, seja para rico ou seja para pobre. Entenda uma coisa, a ausência da riqueza material não significa necessariamente uma riqueza espiritual. Mas nós precisamos entender que o problema da pessoa ter algum recurso terreno não afasta ela a ter um recurso espiritual. Salmo 62, 10 diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhas o teu coração nela. A Bíblia está dizendo, se as vossas riquezas estão aumentando, pode aumentar o quanto você puder, mas não ponha o seu coração somente nela. Eu gosto de dizer que o problema não é o crente ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter o crente. Nós precisamos fazer essa separação, queridos. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Agora precisamos entender que isso tem se tornado, para muitos, e aqui que a gente começa a engatar a ministração, um problema. Porque nós somos filhos do dono do ouro e da prata, sim ou não? Mas ele é o nosso pai, sim ou não? Se ele é o nosso pai, ele é o dono do ouro e da prata, eu sou filho, né? Eu tenho pelo menos uma herança aí de uma pratazinha, de um ouro. Sim ou não? Acontece que muitas pessoas estão frustradas com Deus por causa disso. Sabe por quê? Porque antes dele possuir, ser dono, ele tem um princípio e um caráter. A Bíblia diz que ele é um Deus da provisão. Vamos pensar um pouquinho? Provisão significa o quê? Prover decorrente a uma falta, ou seja, trazer o que é necessário diante de uma falta. Se o nosso Deus, antes de ser, porque a prata e o ouro são minérios terrenos, tudo que está na terra é de Deus, sim ou não? Mas é algo material. Mas o nosso Deus, o caráter, a sua essência, é o Deus da provisão. É o sustento. Que Ele move céus e terras por mim e por você. Para Ele ser o Deus da provisão, precisa acontecer o quê? Precisa faltar. O interessante é que, às vezes, caminhamos com Deus e não entendemos quem é o Deus que nós servimos. Eu não estou dizendo que a sua crise financeira, o que você passa agora, que é uma prova, que está sem recursos no meio dessa pandemia, seja porque somente Deus é o Deus da provisão e você tem que faltar primeiro. Não é isso. Mas antes de você ter o ouro, antes de você ter a prata, Deus lá no céu está olhando para a sua vida, está construindo a tua provisão. Porque esse é o caráter de Deus. É muito mais vantajoso Deus construir um alicerce na rocha com você do que simplesmente lhe dar pronto.
Porque Ele sabe que os teus braços estarão fortes, as tuas pernas estarão fortes, as tuas costas estarão fortes, quando você muitas vezes pegar na enxada da oração, do jejum, da crença, da tua fé. Eu estava dizendo hoje a uma pessoa, né, que nós conseguimos ajudar com uma cesta, e eu disse, olha, não perca a sua fé. E viva o hoje. Viva o hoje. Não projete as coisas para amanhã, como este homem fez. Ele virou e disse, oh, minha alma, vou guardar tudo no celeiro, e agora que eu estou muito rico, agora você descansa. Agora você come, agora você bebe, agora você vai ter tudo do bom e do melhor. E Deus vira para ele e diz, louco, hoje mesmo acabou os seus dias. Viva o hoje com Deus. O presente é o maior presente de Deus na nossa vida. O futuro pertence a Ele, o passado já passou. Você sabe quantas coisas, se você entregasse na mão de Deus hoje, não as que vão vir amanhã, as de hoje você entregasse na mão de Deus, quanto fardo você carregaria? Nenhum. Jesus estaria carregando por você esse fardo. Meu fardo é leve. Jesus compartilharia com você a sua caminhada. Às vezes a gente perde a oportunidade de caminhar com Deus porque estamos pensando no amanhã. Aquele homem, e nem eu e nem você temos o controle da nossa alma. Não pertence a nós, pertence a Deus. Ele sabe o dia e a hora. O interessante é que é por isso que Jesus está dizendo, é loucura você viver assim, juntando riquezas. Para quê? O interessante é que a Bíblia diz que aquele homem iria deixar para quem? Nem filho, parece que ele não tinha. Eu não posso afirmar, mas pelo texto, não era uma notícia extremamente maravilhosa. Ele dizer que tinha muitas riquezas, porque Jesus indagou aquele homem, o Deus indagou para aquele homem e disse, vai deixar para quem? Tem pessoas que estão morrendo na fé e estressadas porque não estão vivendo hoje com Deus. Querem viver o amanhã, mas o amanhã não pertence a você. Eu vejo pessoas morrerem quase todos os dias no hospital, irmãos. Entra assistindo uma dorzinha, porque aí gerou uma pancreatite, gerou um sofrimento e tal, apareceu um câncer, pronto, morreu. E muitos no leito, eu vi a mesma cena, dizer, poderia ter o quê? Ter o quê? Aproveitado mais. Deus lhe deu presentes, sua esposa, seus filhos, sua saúde hoje. E a gente só pensa em aproveitar quando a gente já perdeu. Já dizia um ditado de uma avarenta aí, que leva-se a vida toda para juntar riquezas, e depois gasta todo para juntar saúde. Um negócio desse assim, né? Um negócio desse assim. Você leva a vida toda para ter riqueza, quando chega lá na frente, quando está velho, está fraco, não pode mais, gasta tudo para ter a saúde. Veja só, Jesus fala de uma semente na parábola do semeador que caiu entre os espinhos, cresceram e a sufocaram, e ele as define, esses espinhos, como os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas. As falsas doutrinas que muitas vezes recebemos nos fazem a sufocar a nossa fé. Eu estou te falando isso por uma causa de uma pessoa que eu tenho orado muito, que é lá do Roberto Santos, um grande levita de Deus, usado tremendamente por Deus. Virou um dia para mim e disse, estou voltando para a vida de crime. Eu disse, como, irmão? Não estou entendendo o que você está falando. Ah, porque eu estou devendo isso, porque eu estou devendo aquilo outro, e o dinheiro fácil e rápido é na vida do crime. Eu disse, meu irmão, não vá por este caminho. Antes de sair de casa, eu vim para cá.
e vi um testemunho de uma, tem assim, ex-cristã, ou ex-crente, acho que é ex-crente, dando um testemunho de que a saudade que ela tinha de estar na presença e na igreja e hoje está no crack. Quem viu isso? Está rodando aí nas redes sociais. Sabe por quê? Porque nos ensinam muito aonde nós vamos chegar, mas não querem ensinar aonde nós temos que percorrer com Jesus. É sempre o missionário, o presbítero, o pastor, ou não sei o quê, mas e agora a caminhada? É agora que você é forjado. É agora que você experimenta o melhor de Deus, não amanhã. A Bíblia diz, não diga os dias passados foram melhores do que hoje. Eu posso dizer, se o futuro pertence a Deus, só Ele sabe, não compete a mim e a você. Então, o melhor de Deus para a sua vida é hoje. São as falsas doutrinas que nos sufocam, irmãos. Aí tem muito crente frustrado dizendo, mas Deus não olhou para mim. Mas Deus não está vendo minha circunstância, minha situação. Eu sou fiel na igreja. É sempre numa posição futura daquilo que você espera em Deus, mas que você não curte com Deus. Eita, pastor. Hoje está apertando o parafuso aí, irmãos. Quando o Senhor fala para o jovem rico, agora presta atenção, o embasamento bíblico daquilo que eu estou dizendo. Quando o Senhor fala para o jovem rico para dar tudo que ele tem, ele está nos ensinando um princípio. O que fazemos com os nossos recursos? Olha, veja só, a nossa riqueza não é pré-requisito para a riqueza do céu. A nossa pobreza não é pré-requisito para a riqueza no céu. Mas o que nós fazemos com os nossos recursos aqui na terra é pré-requisito para as riquezas dos céus. Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu. Olha o que diz: os nossos recursos afetam a condição na eternidade. Não necessariamente que a gente possa ser rico do lado de cá e não ser rico do lado de lá. 1 Timóteo 6,17 diz que Paulo instrui a igreja e diz, manda os ricos desse mundo, manda aos ricos desse mundo uma frase, diz a eles, em primeiro lugar, não sejam orgulhosos. Segundo, não se ponham contra a esperança da incerteza das riquezas. E terceiro, sejam ricos e generosos a dar. Não acumulem tesouros para si. Então, eles podem continuar sendo ricos nesta terra, acumulando tesouros na outra, sim. Por quê? Porque tendo uma conduta daquilo que eles fazem, o que está chegando na mão deles, aí sim vai mostrar onde está o coração deles. O dinheiro é uma ferramenta para se construir valores no reino espiritual, irmãos. Sabia disso? Que Deus usa o dinheiro para construir valores espirituais. Sabe por quê? Porque tem pessoas que usam o dinheiro para contribuir, abençoar, contribuir na expansão do reino de Deus, evangelizar. Então, o dinheiro não é maldição. Ser rico não é ser maldito. Ser rico é ter uma oportunidade de você construir valores que você vai usufruir na eternidade. A palavra de Deus diz que nos mostra que quando chegamos a este mundo, chegamos nus e sairemos nus. Eclesiastes 5:15. Nós precisamos reconhecer do fato que não existe um caminhão de mudança no nosso enterro. Nós não vamos levar nada dessa terra. Mas o que você faz com o dinheiro, com aquilo que chega nas tuas mãos hoje, vai ecoar sobre toda a tua eternidade. Onde é que está isso, pastor? Apocalipse 4:13 diz, uma coisa nós levaremos daqui. A Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que agora morrem no Senhor para descansar em suas obras. A Bíblia diz, porque as suas obras os acompanham. A única coisa que eu e você vamos levar daqui são as nossas obras.
Ah, Jesus. É o que você faz para Deus. Quando eu falo de fazer para Deus, não estou dizendo somente de você orar, de você jejuar, de você estar na casa do Senhor, mas principalmente quando você estende a mão a um cativo, a um oprimido, quando você doa, quando você chega àqueles que Jesus diz que é para você chegar. A Bíblia diz, todos nós vamos comparecer no grande tribunal e seremos julgados. Você sabe pelo que nós seremos julgados? Apocalipse 22, 12 diz, eis que venho e comigo a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Eu já ouvi pessoas dizer assim, pastor, isso não é meu ministério de ir lá evangelizar, não. Não contribui, não vem num círculo de oração para orar para os que estarão indo na rua. Não faz nada. Aí eu penso assim, passa 70 anos juntando uma riqueza aqui na terra e desperdiça a riqueza da eternidade. Você sabe qual é o conceito da eternidade? Existe um livro agora americano que fugiu da memória de um grande autor americano, perdi agora. Ele diz o seguinte, pense no Monte Everest, mais alto do mundo, né? Não sei quantos quilômetros de altura ele tem. Pense um beija-flor. O conceito de eternidade é esse beija-flor começar a bicar a base desse monte e destruir quantos milênios ele vai tentar, né? Ou seja, enquanto dá o último pozinho, a última poeira desse monte todo, é o conceito de eternidade, esse beija-flor de conseguir destruir esse monte todo. Depois que ele der a última bicada, na última pedra, na última poeira, esse monte cresce de novo, para ele recomeçar. Isso é um conceito de eternidade, não tem fim. O interessante é que nós nos esforçamos. Nós, por muitas vezes, perdemos o crescimento dos nossos filhos, perdemos a comunhão que nós temos em nosso casamento por riquezas que vão perecer, mas as riquezas eternas nós nem começamos a buscar ainda. Toda a retribuição que teremos na eternidade tem a ver com aquilo que fazemos aqui e agora. Então precisamos entender que o fato que ocupa o cenário ou lugar de valor que seja atrativo em nós não pode ser terreno, não pode ser passageiro, tem que ser eterno. Não pode ser simplesmente aquilo que é natural. Mas Jesus diz, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E um dia me perguntaram assim, disseram assim para mim, pastor, eu te admiro porque o senhor não é ambicioso. Eu disse, como assim? Não, porque você é muito simples, anda com esse carro na época de hoje, anda com esse carro aí e tal, o senhor é tranquilo. Eu digo, não, acho que você está uma concepção errada sobre mim. Realmente, eu não tenho a ambição das coisas da terra. Mas ambição para as coisas do céu, já tem 20 anos, irmãos, que eu estou semeando. E eu falo isso aqui não é para coisa própria, é só simplesmente para fazer uma alusão. Foram 7 ministérios. Eu vi Deus, porque eu de mim não sou nada, mas eu vi Deus libertar pessoas de grilhões, e eu falo grilhões físicos, não é doença, é corrente física. Eu vi Deus curar pessoas instantâneas. Eu vi Deus tirar marginal e transformar pastor. Eu vi Deus tirar drogado e transformar pastor. Eu vi Deus fazer grandes obras. Eu fui para lugares que eu nunca pensaria que eu estaria. Mas por quê? Porque a primeira e única vez que eu li isso aqui, há 20 anos atrás, eu entendi. Já me perguntaram e disseram assim, toda vez que eu vejo
Senhor pastor, o senhor está num projeto diferente, no ministério, não sei o quê. Eu disse, porque eu estou semeando. Eu estou semeando lá na minha eternidade. Deus tem um compromisso com almas. Entre aspas, o dinheiro que seria o valor, ou seja, o dinheiro real, dólar, para Deus, não significa nada. É uma ferramenta para mim e para você. É algo que Deus vai lhe abençoar para você gerir esse dinheiro. Mas, vamos comparar, eu sei que é uma comparação chula, é horrível, mas o dinheiro, o valor, é almas. Deus, quando olha para um cristão, Ele olha a sua representação de Cristo. Se você não for, entre aspas, e viu, irmãos, levar o produto, eles não vão conhecer, eles não vão experimentar. Não é assim que um empreendedor faz? Ele pega um produto aqui e diz, fulano, bate na porta, eu vim trazer um produto para o senhor experimentar, esse café aqui e tal, é maravilhoso, é feito com os grãos naturais. É assim ou não é? As pessoas precisam ver Jesus em nossa vida. As pessoas precisam reconhecer Jesus em nossa vida. A nossa moeda de valor é o sangue de Cristo que está sobre as nossas vidas. É a única coisa que a gente pode semear nesse povo. E aí, meus irmãos, eu lhe digo, são 20 anos, 7 ministérios já uma vida, lá botando a moedinha no meu porco lá, celestial. Você também tem que ter isso na sua mente. Conta-se uma história que eu encerro com essa história, que todo mundo conhece essa história aqui, todo mundo já ouviu pelo menos isso. Que uma missionária, Deus chamou uma missionária e disse assim, olha, eu tenho uma obra para a sua vida e tal, não sei o quê. E ela ficou meio desesperada, que ela gostava de um rapaz, e disse, Deus, espera eu casar. Não, acho que começou desde lá da faculdade, espera eu terminar a faculdade e tal, aí Deus permitiu. Daqui a pouco aí Deus chamou ela de novo, usou um profeta para falar, este que chegou a hora, mulher, e tal. Ela, não, agora eu encontrei meu varão ali, deixa eu casar. Aí depois do casar, veio o primeiro filho, veio o segundo filho, e tal. Quando ela já estava bem avançada da idade, Deus deu um sonho para ela de todas as almas que ela perdeu e deixou de ganhar, indo para o inferno. E ela acordou assustada e disse assim, meu Deus, não, eu estou pronta. Eu disse, agora não. Agora não. Então, a gente tem que ter essa consciência que o nosso tesouro, a nossa riqueza, está nos céus. Cada passo que você dá no presente hoje está refletindo na sua eternidade. Tem gente que nem para aproveitar a presença de Deus presta. Desculpa, irmãos, a expressão forte. Está tão preocupado nas coisas que tem que resolver. Está tão preocupado nas coisas que tem, que Deus até está falando assim, eu vou resolver. Não, peraí, Deus, peraí que eu tenho que, essa conta, eu tenho que falar com fulano, e Deus está dizendo, peraí, eu vou resolver. Eu já vivi anos da minha vida assim, irmãos. O pastor de vocês está falando isso. Já vivi anos da minha vida. Eu comprei um cabo até para o Projeto Se Me Perdoe, pessoal do Projeto Se. E larguei na loja. Eu comprei o cabo numa loja e larguei em outra lá. Aí, 2 dias depois, eu fui olhar, liguei para a Marcela e disse, Marcela, eu acho que eu esqueci o cabo. Não. Ele, pastor, o cabo e não sei o que. Eu disse, meu irmão. E ele, agora, pastor, disse, rapaz, passa lá, vê para mim, mas se não achar, foi R$50, mas, amém, irmão, sabe? Deus quis assim, que não fosse agora, amém. Mas para chegar aqui, nessa, glória a Deus, Deus é bom, não é fácil. Mas você precisa escutar o que Deus está falando com você nessa noite. Você precisa entender que as tuas riquezas não são somente aqui. Pastor, o senhor é contra uma pessoa ser rica? Eu já disse que não.
Seja. Agora, o inteligente é o seguinte: eu sou rico, então vou semear aqui, ó, no reino de Deus, vou ganhar vida, porque lá na glória, eita Jesus. Dizem por aí, né, que o pessoal, quanto mais pedrinha, mais mansão lá em cima tem. Dizem por aí. Então a gente tem que ter essa consciência, irmãos. Você não vai ficar preso a uma riqueza que perece. Você tem que ficar almejando com os céus. A Bíblia diz que Jesus foi preparar uma o quê? Uma o quê? Morada. E a Bíblia diz que lá as ruas são de ouro. Imagine Jesus construindo, mandando os anjos, ou ele mesmo, que ele é carpinteiro, né? Construindo a sua casa e pensando, eita, esse servo aqui, eu vou fazer, Alessandra e André, ó, vou fazer o melhor aqui, ó. Vou fazer uma suíte master, porque eles são prontos para a obra, estão lá cedo na minha casa. Imagina aí, hein, Elisângela, hein mesmo? Hein, Adilson? Hein, presbítero? Imagina a alegria de Jesus fazendo a sua casa. A gente tem que compreender que Jesus é uma dimensão fora do normal. Amém, irmãos? Esta é um ensinamento desta parábola. Sua vida não consiste em você fazer riquezas na terra, mas riquezas no céu. Pastor, posso ser rico na terra? Seja, e seja inteligente. Seja rico na terra e rico no céu. Amém? Se coloque de pé. Vamos estar adorando ao Senhor.